Boa noite, prezados alunos da disciplina de Olericultura Aplicada. Aqui quem fala é o professor Jardel. E hoje nós estamos na nossa quarta aula, a aula número 4, sobre manejo dos solos e compostagem. Então, o conteúdo a ser abordado na nossa aula de hoje será a importância do solo para as plantas, noções de perfil do solo, morfologia dos solos, o solo na agricultura ecológica, a degradação do solo, a recuperação do solo, compostagem, as condições necessárias para a realização da compostagem, vantagens do uso da compostagem, como realizar a compostagem, manejo da compostagem, principais fatores que influenciam no processo da compostagem e onde e como aplicar o composto. Então, vamos dar início aí à nossa aula. Então, o nosso primeiro slide hoje, ele trata da importância do solo para as plantas. Então, esse slide é bastante simplificado, mas ele tem um conteúdo aí bastante interessante, né? Então, o primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar para vocês, que o solo é onde nós temos aqui os macro e micronutrientes, né? Ah, professor, qual que é a diferença entre macro e micronutrientes? Macronutrientes são exigidos em maiores doses pela planta, enquanto os micros são doses menores, né? Então, uma das funções do solo é armazenar esses nutrientes que vão ser responsáveis ali pelo desenvolvimento da planta. Então, ela é um banco aí de nutrientes. Beleza. Então, outra importância, professor, ele também armazena aí a água, né? Então, a planta, ela precisa aí da água e dos nutrientes para se desenvolver, atrelados o quê? À fotossíntese. Então, a fotossíntese, ela vai absorver ali o dióxido de carbono, através do aparato fotossintético, né? Através ali da clorofila. Então, vai sequestrar esse carbono na planta, que vai ser responsável ali pelo desenvolvimento da planta, produção dos frutos, e vai liberar para a atmosfera o oxigênio, né? Então, nesse processo, a água e os nutrientes, elas são fundamentais ali para que ocorra ali a fotossíntese. Então, sem o solo, a gente não teria nutrientes, nós não teríamos água, nós não teríamos desenvolvimento da planta. Outro ponto importante ali do solo para as plantas é a sustentação mecânica, né? Então, nós temos aqui a sustentação da planta, ela é feita através do sistema radicular que fica no interior dos solos, né? Então, além dela fixar água e nutrientes, o solo também ele é importante ali para a fixação da planta. Então, aqui algumas funções do solo aí para as plantas. Então, nós temos que cuidar muito bem do solo, porque o solo ali, ele vai fornecer ali nutrientes, água, e também vai fornecer a fixação dessa planta. Bom, mas o solo, como nós conhecemos hoje, ele passou por um processo evolutivo, né? E os solos evoluídos de hoje, eles possuem várias camadas. Essas camadas sobrepostas, ou seja, uma sobre a outra, elas são hoje denominadas de horizontes, tá? Então, nós temos aqui o horizonte O, também chamado de horizonte orgânico, o horizonte A, também é rico em matéria orgânica, o horizonte B, horizonte C. Então, aqui um solo mais evoluído, esse horizonte O é o horizonte onde nós temos ali a matéria orgânica do solo, né? Então, um horizonte bastante importante para a planta, pois ela fornece ali os nutrientes, né? Boa parte dos nutrientes para essa planta. A mesma coisa acontece dentro do horizonte A. O horizonte A também ele é rico em matéria orgânica, então também ele fornece ali boa parte desses macro e micronutrientes. É comum dentro desses horizontes O e A nós temos uma grande diversidade de micro-organismos, e as funções deles ali são várias, né, desses organismos. Entre elas, perfuração de galerias, né, para fixação ali de oxigênio, entrada de oxigênio e água, a decomposição dessas raízes mortas em materiais menores que podem ser absorvidos pela planta, dentre outros. O horizonte B também já é um horizonte um pouco mais evoluído,
sistema radicular das plantas, ela atinge ali até 30 centímetros, né? Então, geralmente, a gente fala ali do horizonte O, 2 centímetros, horizonte A, 10 centímetros, horizonte B até 30 centímetros e horizonte C a partir de 30 centímetros. É claro que isso vai variar de solo para solo. Professor, mas como que são formadas essas camadas? Então, o perfil do solo, ele é formado pela ação simultânea de alguns processos físicos, né? Também químicos e biológicos. Ou seja, esse solo, ele vai ser igual à função C, está relacionado com o clima, água e calor. Então, a água, ela tem um papel importante ali para a planta, mas ela também tem uma importância grande ali para o solo. Então, a água, ela lava nutrientes, ela provoca ali vossorocas, então ela tem ali os efeitos também que podem ser danosos ali para o solo. O calor, né? Então, o calor é importante ali na formação desses solos. Então, quanto mais calor, mais micro-organismo, maior a degradação, ou às vezes a maior evapotranspiração. Então, ele vai ser importante ali para a formação desse solo. Ele é função também do R, da rocha, que é o material de origem. Então, nós temos materiais quartzosos, materiais argilosos. Então, cada rocha, então lá na região de São Paulo, nós temos as terras roxas, né, que formaram ali através das erupções vulcânicas, são solos muito ricos, né, considerados aí entre os mais ricos do Brasil, então formou ali de rochas vulcânicas. Então, o material de origem, ele permite ali a formação de solos com características diferentes. O O são os organismos, tanto os vegetais quanto os animais. Então, os organismos, eles são responsáveis ali pela formação do solo. Então, nós temos solos ali mais ricos em matéria orgânica, com mais vegetais e animais. Então, a formação do solo está responsável ali pelos vegetais e animais. A topografia, que é o relevo, então, tem relevos que são mais planos, enquanto outros relevos são mais inclinados, né, favorecendo ali a formação de vossorocas, de enxurradas e a degradação. Então, geralmente, solos planos, eles têm uma característica de formação, enquanto solos mais inclinados, né, com a topografia mais acidentada, tem outra formação. A idade, nós temos solos mais velhos, né? Eu acabei de falar que o solo da Terra Roxa é um solo altamente fértil, um solo mais novo, que surgiu ali das erupções vulcânicas. Enquanto os solos aqui do Cerrado são considerados solos antigos, né? Então, aqui já não teve muitos eventos como separação de placas tectônicas. Então, nosso solo aqui é um solo bastante temperizado, onde já teve bastante ação da chuva e dos elementos climáticos ali, favorecendo ali a lixiviação de nutrientes e também a perda ali desses nutrientes mais móveis. Então, nosso solo do Cerrado é um solo bastante pobre. Ou seja, de forma geral, né, esses fatores aqui, essas funções, ou seja, essas interações entre o clima, a rocha, o organismo, a topografia e a idade, eles vão constituir funções importantes ali na formação desse solo. Então, cada solo varia de região para região. Então, o solo lá perto do oceano é um solo mais arenoso, mais salino, devido ali à questão do efeito ali da evapotranspiração, né, e das correntes oceânicas, depositando ali sal nesses solos. Então, um exemplo ali que o solo é função ali do caso do clima, né, e também da região, da proximidade ali com os oceanos. A morfologia dos solos. Então, os solos distinguem-se entre si por constituição. Então, nós temos ali solos de diferentes origens, diferentes cores. Então, solos que derivam de rochas, são rochas quartzosas, é um solo mais claro. Textura, então nós temos textura mais argilosa, textura mais arenosa. A estrutura do solo, a serosidade, a porosidade desses solos, a consistência, a profundidade, a composição química.
Então, aqui um exemplo, né? A profundidade ela está bem ilustrada. Então, solos novos, né? São solos que ainda não formou horizonte orgânico, enquanto solos mais maduros, eles já possuem ali camadas ricas em humus e um bom horizonte B e C, né? E a rocha ela está bem mais profunda. Então, a profundidade varia com a idade. A composição química tem solos que são mais difíceis de serem degradados do que outros solos, então tem rochas mais duras, exemplo dos minérios, e tem rochas mais fáceis de serem terperizadas, né? A composição química desse solo, a pedoclima, que é a interação entre a disponibilidade de água no solo e a evapotranspiração. Então, por exemplo, o pedoclima amazônico é uma região onde a gente tem uma alta disponibilidade de água o ano todo e uma alta evapotranspiração. Então, nós temos plantas ali gigantes, né, de porte de árvores, com sistemas radicular que vão vários metros para o interior do solo. Então, isso acaba facilitando ali a formação do solo e dessa camada rica em úmidos ali, que é importante ali para os micro-organismos do solo. E a pedoforma, que é a associação de formas de paisagem, né? Então, o clima, ele determina a vegetação e também acaba influenciando ali no tipo de solo. Dentro da agricultura ecológica, o solo ele assume outra função, né? Primeiramente, nós temos que considerar esse solo como um organismo vivo. E, como qualquer outro organismo vivo, né, pode ser você, eu, ele precisa de estabilidade e alimento de qualidade e em quantidade adequada. Então, ele precisa de alimento em qualidade e em quantidade adequada. Então, isso é importante, inclusive, para nós, né? Para que isso? Para que ele possa desempenhar suas atividades com máxima eficiência. Professor, exemplifica isso para mim, né? Então, aqui nós temos uma figura bastante interessante. Nós temos aqui o nosso solo. Então, o nosso solo ele tem ali os minerais, né? Silício, cálcio, por aí vai. Ele tem a matéria orgânica, que é o material rico em carbono do solo. Ele tem ali os micro-organismos do solo, seja ali bactérias, seja ali fungos ou micro-organismos como minhocas, né? Organismos como minhocas também, que são importantes ali na decomposição dessa matéria orgânica. E aqui nós temos metabólicos que são liberados também pela planta, que ajudam ali na mineralização e na fixação e absorção desses nutrientes. Ou seja, então nós precisamos de um solo rico em minerais, rico em nutrientes, rico em matéria orgânica. Essa matéria orgânica ela vai servir de fonte para micro-organismos do solo, que são importantes, e também nós precisamos ali de plantas saudáveis, de metabólicos que facilitam ali a quebra e absorção desses nutrientes e água pela planta. Ou seja, então o solo na agricultura ecológica, ele é um organismo vivo, então ele tem que estar balanceado, ele tem que ter oxigênio, ele tem que ter água, ele tem que ter minerais, matéria orgânica, ou seja, ele tem que estar sempre com esses processos em ciclagem, né? Que é bastante importante. Entretanto, nem sempre é o que nós observamos na prática, né? E um dos desafios nossos, como tecnólogos de horticultura, como engenheiros agrônomos, é nós trabalharmos essa questão do solo como organismo vivo. E um dos impasses que nós temos é em relação à degradação do solo. Como que essa degradação do solo acontece? Então, pela contaminação. Seja ali resíduo de óleo, seja resíduo de embalagens de agrotóxicos, seja ali os próprios lixões, né, que em Cristalino nós temos um lixão a céu aberto, que deve ser finalizado, terminado, né, então tem um projeto grande de recuperação desse lixão e fazer um aterro sanitário ali, um pouco mais afastado aí da cidade. Ou seja, é um problema, né? Acaba que esses dejetos de óleo, dejetos de lixo tóxicos, eles acabam filtrando ali pelo solo, pela água e contaminando ali os mananciais e os nichos de água ali próximos, bem como os animais, né?
Outra forma de degradação, a própria questão da mineração, muito comum aqui no nosso município, né? Eu falei para vocês lá no processo de formação do solo, nós temos também a questão do relevo, alguns relevos acidentados, associados a alguns tipos de solo. Aqui um exemplo da construção de estradas, né, mal planejadas, e aqui acabou virando uma vossoroca e acabou inviabilizando ali a passagem de veículos, né? Então o pessoal acabou passando ali na lateral. E aqui também nós temos problemas, né, de solos ali bastante interperizados, onde a gente teve a sublimação ali da área florestal. Então, é um problema sério no Brasil, essa questão de pastagens degradadas, e a tendência nossa é cada vez mais termos essa área no nosso país, né? Então, é um problema sério aí, essa questão das pastagens degradadas. A salinização, então, essa salinização ela ocorre geralmente ali próximo das áreas oceânicas, mas também um dos efeitos ali da salinização é o excesso de aplicação de adubos minerais, né? Sintético-minerais. Então, isso também provoca a salinização, é um dos problemas que a agricultura moderna ela tem enfrentado com esse excesso de adubação química, né? A questão da salinização. Então, um problema que era mais exclusivo ali das regiões próximas ao mar. Hoje a gente já tem vastas regiões ali com problemas de salinização devido à utilização de excesso de adubo mineral. A compactação é outro problema muito importante, bastante trabalhado por nós, profissionais. Então, aqui alguns exemplos, né? É muito comum a gente, ao caminhar em estradas de terra, a gente observar ali poças de água, né? Essas poças de água são formadas ali devido à ação da compactação ali por pneus de caminhão, pneus de carro, que passam ali constantemente nesses solos e acaba compactando e acumulando água nessas estradas. Então, é muito comum a gente observar essas águas acumuladas nas estradas e nas áreas laterais nós já não percebemos mais esse acúmulo de água. Então, nós temos ali os famosos pé de grades também, áreas que a gente usa muito ali, a questão da agricultura convencional, com aração e gradagem. Então, a gente forma o pé de grade, ou seja, o sistema radicular dessas plantas, ele desenvolve até certa profundidade, onde encontra essa camada aí compactada, e onde ocorre essa camada compactada, acaba que o sistema radicular é desviado. Então, aqui um exemplo, aqui outro exemplo, né, de um solo compactado, e ali prejudicando a formação do rizoma dessa planta. Aqui nós temos um dos motivos principais de compactação do solo, que são ali os animais e também os implementos agrícolas, né? Então, hoje é muito comum, na nossa região, a gente deparar ali com tratores bastante pesados, mas com rodado duplo para reduzir essa área aí de compactação, tá? Então, distribui melhor a carga e reduz ali a compactação. Então, o gado, ele acaba compactando muito, porque a zona de contato dele com o solo é pequena, então, onde ele pisa ali, acaba que ocorre uma compactação bastante intensa. Outro problema bastante divulgado aí na imprensa, né, no último ano, foi a questão das queimadas, então, principalmente na região do Pantanal, que nossa região também é muito comum. Então, estima-se que a queimada, ela acaba ali decompondo essa matéria orgânica que fica ali de 0 a 2 centímetros, né, concentrada, e após uma queimada, é comum a gente observar quedas de rendimento nas lavouras. Então, estima-se que para a soja, após uma queimada, o rendimento da soja ele pode cair até 20%, de 20% a 40%, e estima-se que demore aí de 5 a 10 anos para voltar à produtividade antes da queimada. Ou seja, o prejuízo é enorme com as queimadas, né? Então, é muito comum o produtor utilizar medidas ali como acero, cordões verdes, para tentar reduzir um pouco essa questão de queimadas na sua fazenda, né? Muito comum. Outro problema que nós temos é que nós estamos falando de solos bastante interperizados, né? Então, acaba que esses solos interperizados aqui do Cerrado, eles se tornaram agricultáveis devido à utilização e emprego de uma adubação química bastante forte.
Então, aqui na nossa região, nós temos baixos teores de nitrogênio, de potássio, de fósforo, que são compensados ali pela adubação associada à calagem. Então, essa degradação do solo, levando aí a extração desses nutrientes durante milhões e milhões de anos, levou à necessidade dessa adubação pesada que nós utilizamos hoje. Qual o problema, professor? Essa adubação não ocorre somente aqui no nosso município, ou somente aqui no nosso estado. Essa adubação ocorre na agricultura no mundo inteiro. Então, vocês imaginam a quantidade de fósforo, nitrogênio e potássio que são exigidos de forma anual em todas as lavouras ao redor do planeta. Então, já tem estudos, né? Um desses foi publicado aí no Global Environment Change, que é uma das revistas mais conceituadas da área agronômica, que fala que especialistas alertam que as reservas de rochas de fosfato do mundo estão acabando. A outra verdade, que também é bastante inconveniente. Se nós não temos mais rochas de fosfato, como que nós vamos fazer a adubação fosfatada, que é um dos macronutrientes mais exigidos pela planta? Estudos indicam que as reservas de fósforo podem acabar entre 50 a 100 anos. Isso aí foi em 2009, né? Então, nós já estamos em 2021, então a gente pode reduzir isso para 40, 90 anos, né? Alguns dizem até 30 anos, que hoje seria 20 anos. Então, são estudos em periódicos bastante conceituados, tá? E mostra aqui, ó, may depleted in 50 100 years, ou seja, as reservas podem desaparecer entre 50 e 100 anos, tá? Então, isso aí são dados de estudos científicos que levam em consideração o consumo e a disponibilidade de rochas de fosfato no mundo. Bom, professor, como que a gente pode reverter esse cenário? Então, hoje, a agricultura moderna, ela tem trabalhado muito um conceito que a gente chama de sustentabilidade. Então, o solo, como alicerce das plantas, como organismo vivo, ele deve ser recuperado e depois preservado. Então, o primeiro ponto é recuperar. Então, nós degradamos aí o solo por décadas e décadas, né? Desde o início do século passado, quando a agricultura desenvolveu, nós vimos extraindo aí altos teores de nutrientes desses solos e não viemos repondo. E a conta, ela chega, né? Então, aqui uma foto mostrando isso aí. Nós temos ali milho em sistema de plantio convencional, com solo bastante compactado, argiloso. Aqui nós temos a área de pastagem bastante degradada, com formações de cupins, que são indicadores ali de baixa fertilidade do solo. Aqui uma região, né, que teve queimada, teve ali a retirada da floresta ali das zonas de contenção, das zonas de relevo ali anguloso, né, e acabou que essa retirada dessas árvores favoreceu ali a incidência de enxurradas ou vossorox que contribuíram ali pela degradação de todo e a lixiviação de todo o material orgânico, né, que tinha ali na área. Ou seja, a primeira atitude nossa, como tecnólogo, como engenheiro agrônomo, é controlar a atividade que está sendo degradando o ambiente. Então, aqui, é tentar utilizar o plantio direto, melhorar os teores de matéria orgânica desse solo, fazer uma plantação de cobertura, aqui nesse caso, extrair esses cupins, fazer a reforma dessa pastagem, fazer a adubação, aqui nesse caso, fazer o reflorestamento, né, dessas áreas declivosas, e aos poucos controlando essa atividade que está degradando o ambiente. Então, é muito comum, né, a gente chegar numa propriedade e fazer essa pergunta: qual que é a atividade que está degradando aqui o ambiente, tá? Essa é a nossa primeira atitude aí como profissionais. A segunda, né, é o plantio aí de espécies recuperadoras, né, através da capina seletiva, adubação verde. Olha aquela foto anterior, né, da degradação, e aqui da contenção, né.
Aqui é uma planta de cobertura, que é a mucuna, ela tem um sistema radicular bastante profundo, ela fixa nitrogênio do solo, então é claro que nesse caso aqui ela vai ajudar na contenção aqui da lixiviação desse solo. Olha o capim-elefante, bastante utilizado ali na silagem, olha a altura que esse capim-elefante desenvolve, e o sistema radicular dele também é bastante agressivo, melhorando ali as condições de matéria orgânica. O guandu, né, também é uma espécie ali fixadora, uma leguminosa fixadora de nitrogênio, também com sistema radicular pivotante bastante profundo. Mesma coisa o nabo forrageiro, tá? E nós temos aí nesse complexo também as plantas halófitas, né, que são responsáveis pela desalinação do solo. Então, exemplos de plantas halófitas, nós temos algodão, soja, arroz irrigado, batata doce, que atuam aí na desalinização desse solo. Os solos tropicais, eles podem ser também considerados uma grande reserva de fósforo do mundo, inclusive os nossos solos do Cerrado. Ah, professor, o senhor acabou de falar que o solo do Cerrado é um solo antigo, um solo interperizado, com baixos teores de nutrientes, né, especialmente macronutrientes, mas aqui nós temos uma exceção. O fósforo é um elemento, um nutriente muito difícil de ser removido, ele é um nutriente pouquíssima mobilidade no solo, e geralmente ele fixa ali na argila, ficando disponível ali para a planta. Então, apesar de a gente ter teores altos de fósforo nos nossos solos, eles não estão disponíveis para a planta, né, devido a essa fixação. 1 hectare de solo brasileiro, considerando ali os 20 centímetros de profundidade, ele possui em torno de 1.800 quilos de P2O5, em sua maioria fixado, né? Isso é uma fonte Resende, 97, uma fonte antiga, mas, por outro lado, é uma fonte ali bastante importante e atual do ponto de vista ali da extração, né? Então, nós temos ali 1.800 quilos de P2O5, na sua maioria ali fixado. É por isso que a gente ainda tem que jogar bastante fósforo. Entretanto, algumas plantas aí, no caso, como o guandu, cajanus, eles podem disponibilizar o fósforo fixado. Isso é bastante interessante, tá? Para isso, ele utiliza ali de mecanismos que nós chamamos de ácidos orgânicos. Então, esses ácidos orgânicos eles são liberados no solo e quebram essa ligação aí do fósforo com a argila do solo, né? Fazendo com que ele fique disponível de novo ali para a planta. Então, na recuperação do solo, geralmente trabalha com diversificação de culturas, principalmente plantas de cobertura no inverno, né? Aqui um exemplo de milho, tá? Numa área de monocultivo, pouca palhada. Aqui nós já temos aqui algumas plantas de cobertura, está muito comum ali no inverno, né? Aqui nós temos consórcios entre milho e braquiária. Então, aqui na entre-safra, essa braquiária ela desenvolve, forma uma cobertura bastante interessante e vai formar ali palha para o plantio da soja, né? Que vai entrar ali na outra safra, no mês de outubro ou novembro, ali você vai entrar com o plantio da soja, já numa condição muito melhor, né? Do que esse milho aqui no verão sem cobertura. Aqui sem cobertura nenhuma e aqui com uma boa palhada disposta. Outro fator que auxilia na recuperação do solo é o que nós chamamos de escarificação biológica, né? Então, todos vocês já conhecem o escarificador, o implemento agrícola, que ele vai rompendo ali a camada de compactação do solo. Então, nós temos plantas que exercem funções parecidas, né? Olha para vocês verem esse milheto, a profundidade do sistema radicular e a quantidade de raiz que é emitida por uma única planta de milheto. Então, essa planta, ela vai até as maiores profundidades do solo, vai pegar aqueles nutrientes que estão sendo lixiviados, que são móveis, como nitrogênio e potássio, vai absorver esses nutrientes e vai jogar novamente ali para a superfície, na hora que uma folha cair, na hora que você fizer a roçagem. Então, aquele nitrogênio e potássio que você está perdendo em profundidade, você faz a ciclagem, né? Ou seja, você devolve ele para as camadas superficiais. Então, além de romper a compactação das camadas subsuperficiais do solo,
ele também atua ali na ciclagem de nutrientes, ou seja, pegando aqueles nutrientes que estão sendo lixiviados ou perdidos no perfil do solo e trazendo eles novamente aqui para a superfície. Esse fenômeno a gente chama de escarificação biológica. Algumas plantas importantes nesse processo, nós temos aqui o milheto, o milho também tem um sistema radicular bastante profundo, o sorgo, então esses três aqui são gramíneas. Nós temos algumas leguminosas também, como a mucuna, a soja, cevada, trigo, vica, que são importantes ali devido à sua profundidade do sistema radicular. E um ponto interessante, geralmente nós falamos aí de raízes pivotantes, né, como grandes cicladoras de nutrientes, como grandes escarificadoras biológicas, mas aqui nós temos raízes aqui fasciculadas, sem ser pivotantes, de espécies ali que exercem importância também nessa escarificação biológica. Além da escarificação biológica, elas também formam bioporos, né? Esses bioporos, eles são importantes para a condução de água e oxigênio para as plantas, né? Então, o plantio direto, ele foi um dos responsáveis para que a agricultura desse um avanço significativo na nossa região, na região do Brasil Central, que é uma região tropical, com temperaturas elevadas, com alta evapotranspiração. Então, quando você tem a cobertura do solo, seja ela introduzida, seja ela através da roçagem ou dessecação de uma cultura de cobertura, você forma essa camada de matéria orgânica, que ela é importante, dentre outros, para manter a temperatura do solo. Então, imagina você no mês de outubro, temperaturas de 40, 42 graus, a evapotranspiração naquela região do solo ali, onde a temperatura fica altíssima. Então, quando você tem a palhada, você reduz e mantém aquela temperatura do solo. Em contrapartida, você também tem, né, no mesmo ponto, a conservação da umidade. Então, com temperaturas mais amenas, com essa cobertura, a evapotranspiração é menor, então a umidade permanece ali por mais tempo. É muito comum, numa época dessa do ano, você passar a botina ali na terra, está seco, e aí você levanta essa palhada e você percebe que ali, devido à palhada, ainda se encontra um teor de umidade bastante interessante. E também facilita a infiltração de água, né? Então, aqui a gente tem solos compactados, que a tendência é essa água cair, escorrer, aqui com a camada de matéria orgânica, ela acaba infiltrando ali para o interior do solo e facilitando ali que o solo atinja a sua capacidade de campo com mais facilidade. Então, cobertura morta é importante para a temperatura do solo, para a conservação da umidade e também permite a maior infiltração de água. E é um dos responsáveis ali pelo grande avanço da agricultura tropical, plantio direto. A adição de material orgânico é bastante importante na recuperação do solo. Então, essas fontes de matéria orgânicas, elas podem ser resíduos agrícolas, então, restos de alimentos, mostrei para vocês lá na aula de horta, né? O pessoal que usou lá o resto de alimento de um shopping, para produzir ali hortaliças na cobertura desse shopping. A gente tem ali a casca do algodão, né, o caroço do algodão. Nós temos também ali outros DG, resíduos agrícolas, que são importantes, né, para a agricultura. Resíduos agroindustriais, então, estão sendo cada vez mais utilizados, seja da indústria de papel, é muito interessante ali, por exemplo, eucalipto, né? O pessoal aproveita aquele resto de eucalipto, tritura, forma aquele moche, que é usado para queimar, ou usado às vezes como cobertura em matéria orgânica. Os resíduos sólidos urbanos tratados, incluindo material de podas de plantas, resíduos de restaurante, até redes de esgoto, né, já estão sendo tratados e usadas ali em florestas e também algumas plantas ornamentais. A gente já tem estudos ali mostrando a importância desses resíduos humanos, né, e de outros animais. A recuperação do solo, ela pode ser feita também através do manejo biológico e da prevenção. São 3 fundamentos básicos desse manejo biológico e prevenção. Primeiro, a adição constante de material orgânico. Então, todo ano, como a gente tem colheita, né, principalmente das culturas anuais, que representa a grande maioria das nossas culturas, nós temos extração de nutrientes,
E depois da extração desses nutrientes, vocês têm que fazer a adição de material orgânico. Então, todo ano você tem que adicionar material orgânico, até porque a decomposição de micro-organismos ele é elevada e também a exigência ali pelas plantas é elevada. Então, o normal é você adicionar constantemente ali o material orgânico. É importante também não somente adicionar, mas prezar pela qualidade desse material orgânico. Aí eu vou entrar um pouquinho em detalhe para vocês na aula de compostagem. Então, não pode ter resíduos de vidro, resíduos de outras substâncias tóxicas, e também não pode ter nem muita palha, nem muito composto com nitrogênio, né? Então, a gente vai falar lá do balanço carbono-nitrogênio. E é interessante você ter raízes vivas, ou seja, você ter culturas ali durante o ano todo. Então, não deixar o solo ali descoberto, né, durante um período ali do ano. Então, é interessante você sempre ter ali raízes vivas nesse solo. É claro que parte dessa recuperação do solo passa por implementos agrícolas, né? Então, nós temos escarificadores, subsoladores, arado de disco, mas é importante a gente sempre associar esses implementos agrícolas com análise de solo, com um penetrômetro, para a gente saber a que profundidade esse solo está compactado, para que a gente possa atuar na profundidade adequada. Às vezes é muito comum você gastar muita energia, muito óleo diesel, tratores com alta CV, e você está atuando ali com o escarificador ou subsolador na camada que não está compactada. Então, o primeiro ponto, pessoal, é a técnica, né? Você investigar através do penetrômetro onde que está essa compactação, e aí você fazer a regulagem do implemento para que você possa atuar com esse implemento na profundidade adequada. Nem sempre o implemento mais fundo, ele é o implemento melhor regulado. Então, nesse caso aqui, pode ser que ele esteja passando do ponto ali onde está tendo a pé de grade, por exemplo, ou a compactação. Então, o resultado dessa atividade, se as botinhas não estiverem pegando em cima da zona compactada, é praticamente zero, né? Ajuda muito pouco e você vai desperdiçar energia e eficiência aí do seu implemento. Aqui um exemplo prático, né, no projeto da Universidade Federal de Viçosa. Eu impressionei muito quando o professor Gilberto mostrou para nós esse slide, então fiz questão de dividir aqui com vocês. Percebam que é uma região aqui bastante declivosa, é comum isso na região da Zona da Mata Mineira. O pessoal aqui fazendo o corte aqui, o preparo da área, uma pastagem degradada. Aqui nós temos um cafezal muito feio também. E a pastagem degradada, ela tem essa característica que eu mostrei para vocês: solo altamente compactado, vegetação rasteira, propícia aqui o assoreamento, a formação de vossoroca, e através do projeto do professor Gilberto, que ele é professor de agroecologia, após 10 anos ou 15 anos, não me lembro, nós temos aquela mesma área, lembre lá do relevo, né, tudo certinho, a mesma área depois de alguns anos trabalhado no sistema agroecológico. Perceba que nós temos aqui o café, nós temos aqui capim, elefante, nós temos ali ameixa, nós temos ali palmeiras, ou seja, nós temos ali uma diversidade muito elevada de plantas, nós temos ali culturas adaptadas a essa região com relevo mais declivoso, então o café ali ele bloqueia muito a formação de vossorox. Então, ele plantado ali no nível correto, né, contrário ali à queda do relevo, ou seja, acaba segurando ali também a água, ou seja, uma região praticamente morta. Com o passar dos anos, se bem trabalhada aí pelo tecnólogo ou pelo engenheiro agrônomo, nós temos ali uma região bastante produtiva e bastante rica, né. Bom, e o último ponto da nossa aula hoje, né, como recuperar esse solo? Um dos principais pontos na produção de hortaliças e frutas, bem como plantas ornamentais, é a produção de compostos. Esses compostos eles têm que estar maturados, têm que estar estabilizados e prontos para uso.
Então, todos nós, como tecnólogos, como engenheiros agrônomos, nós temos que saber produzir de forma bastante coerente o nosso composto. Esse composto tem que ser bem equilibrado, bem rico, para que possa fornecer ali os nutrientes que as plantas necessitam. Então, o primeiro ponto é o conceito. Professor, mas espera aí, o que é compostagem? Então, compostagem nada mais é que o processo natural de decomposição da matéria orgânica de origem animal ou vegetal. Então, nós temos aqui resíduos de folhas, nós temos resíduos de esterco bovino, piso de frango. Então, são resíduos grandes que precisam ser quebrados, degradados, para que, quando aplicados no solo, esses elementos eles possam ser fixados ali pela planta, né? E que possa contribuir ali para a sua produtividade, substituindo ali os adubos minerais. Uma das grandes vantagens aqui é a questão dos micronutrientes, né? Além dos macro, eles têm micronutrientes. Então, esse processo de compostagem, que é essa quebra, envolve transformações de natureza biológica e química. Então, nós temos micro-organismos que estão ali quebrando esse material, tá? E eles também estão, através de substâncias químicas como nitrogênio, ácidos, auxiliando ali na quebra desse composto. Então, ele é um processo biológico e químico promovido por uma grande variedade de micro-organismos. Podem ser eles fungos ou bactérias que vivem no solo, né, nesse próprio solo. Então, eles se alimentam ali desses nutrientes, né, desses que estão presentes nessa substância e acabam ali quebrando ali essa cadeia de carbono. Além desses compostos químicos, os micro-organismos também necessitam de condições ideais de temperatura, umidade, disponibilidade de óxido de carbono e oxigênio, que são desenvolvidas naturalmente durante o processo. Ou seja, então, para cada etapa desse processo, nós temos os micro-organismos responsáveis ali pela formação, pela decomposição dessa matéria orgânica, e eles têm condições ideais, temperatura, umidade, dióxido de carbono e oxigênio. E como que nós garantimos isso? Seja ali pela remoção do monte, né? Seja pela adição de água. Então, vou mostrar para vocês que para o atingimento dessas condições ideais, nós temos que fazer algumas operações, sejam elas mecânicas, sejam elas manuais. Se bem feitas, todas elas têm um excelente resultado. Então, o composto ele possui nutrientes minerais. Então, isso é importante. Então, ele possui nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre. Todos esses minerais eles são assimilados em maior quantidade pelas raízes. E também possui ali outros que são importantes, né? Mas em quantidades menores, que são os micronutrientes. É o caso do ferro, do zinco, do cobre, do manganês, boro e outros. Então, olha que interessante aqui. Nós temos aqui o material. Então, as fibras do abacaxi, elas têm 714 gramas por quilo de matéria orgânica. Tem uma relação de 44 de carbono para 1 de nitrogênio. Ela tem 396 gramas de carbono, que são utilizados ali para alimentação de micro-organismos, 9 gramas por quilo de nitrogênio, não tem potássio significativo, né, fósforo significativo, e 4,6 de potássio, né, gramas por quilo. Aí vamos pegar aqui o esterco de galinha, que é um dos mais importantes, né, nós utilizamos bastante. Então, ele tem 540 gramas por quilo de matéria orgânica, 10 por 1 de relação de CN, 304 gramas por quilo de carbono, 30,4 gramas por quilo de nitrogênio, 47 gramas por quilo de fósforo e 18,9 gramas por quilo de potássio. Bom, todos esses elementos químicos, eles são importantes para um solo saudável. Haja vista que esses nutrientes, esses elementos químicos, eles vão fornecer ali a base de desenvolvimento ali para a planta junto com a fotossíntese e a água.
Então tem que ser rico, tá? Bom, professor, quais as condições necessárias para que eu possa fazer essa compostagem? Então tem alguns pontos, tá? Primeiro dele, o local. Então não é qualquer local que serve para você fazer sua leira de compostagem. Então, o primeiro ponto, ele tem que ser de fácil acesso. Então, você vai trabalhar com um volume muito grande de materiais. Então, seja um carrinho de mão, seja um caminhão, seja um carro com a caçamba, você vai ter que utilizar esse acesso para você poder levar e também trazer esses compostos orgânicos. Estar próximo de onde está armazenado o material palhoso, que será usado em grande quantidade. Então, boa parte do material é palha. Então, você tem que armazenar essa palha num lugar próximo, né? Que você vai ter que trazer um volume muito grande. Então, se você colocar num local muito distante, você vai ter um desprendimento de tempo e de energia, seja combustível, seja animal, para trazer essa palha ali para composto. Está próximo à fonte de água, uma vez que o material será molhado à medida que as camadas não vão sendo colocadas e também quando o material está revolvido, o que acontecerá várias vezes durante o processo. Ou seja, essa água, pessoal, ela vai ser importante, né, para o resfriamento e também para manter a umidade adequada. Então, o micro-organismo ele precisa do carbono que está na palhada e também da água para ele sobreviver. Então, a gente vai estar constantemente fornecendo água. Então, essa água ela tem que estar próxima, ali, de preferência ali do lado dessas palhadas, né? Seja através de mangueiras, seja através de aspersores. Está em local com baixa declividade, ou seja, no máximo ali até 5% de inclinação. Isso facilita o preparo das leiras e também o manejo da pilha de composto, mas que permite drenagem da água de chuva. Então, não pode ser uma área tão plana que acumula água, que vai acabar favorecendo o processo de fermentação, e também não pode ser muito declivosa, que leve os nutrientes ou que dificulte ali o manejo mecânico dessa massa, né? Então, tem que ser uma área ali com a declividade de 3 a 5%, ideal para a gente poder preparar e manejar essa pilha de composto. Então, isso aí é um ponto bastante importante. Bom, visto isso, algumas vantagens do uso dessa compostagem em relação à adubação mineral. Primeiro, turma, a adubação por composto, ela melhora a aeração do solo. Ela retém a água e facilita a drenagem do solo. Então, a aeração do solo é feita ali, porque nós temos organismos, né, com minhocas, que vão fazer galerias. Nós temos ali uma camada que mantém a umidade, que facilita a infiltração e a manutenção dessa água, ou seja, melhora ali a questão de drenagem do solo. Reduz a erosão do solo, essa matéria orgânica é bastante importante, reduz a quantidade de doenças da planta, uma planta melhor nutrida, uma planta mais resistente a pragas e doenças, ou seja, se ela contribui ali pelo balanço químico das plantas, ela vai ser importantíssima ali para a redução de doenças de plantas. Manutenção da temperatura e estabilização do pH do solo, então ela tem um efeito tampão bastante interessante, então além da temperatura, ela melhora ali o pH, lembrando que o pH ali, ele geralmente fixa os nutrientes quando a gente aplica, né? Então ela acaba ali fixando o cálcio e ali disponibilizando os nutrientes ali para a planta. A ativação da vida do solo é bastante importante, matéria orgânica é fonte de alimento, é como se fosse nosso arroz com feijão para esses micro-organismos, então ele precisa de alimento ali para se desenvolver e multiplicar, então é claro que um solo rico em matéria orgânica, ele vai ter uma vida do solo bastante interessante. Então hoje é comum em laboratórios de análise de solo, além da análise química e física, com os extratores, alguns laboratórios já estão quantificando a atividade biológica, seja pela respiração, pela taxa de dióxido de carbono liberado, seja ali pela contagem desses micro-organismos, e seja o número ou a taxa respiratória desse solo está intimamente relacionada ali com a questão da fertilidade desse solo. Então, a ativação da vida do solo, que é bastante importante. O aproveitamento agrícola da matéria orgânica, ou seja, aquela matéria orgânica que antes era um dejeto, hoje ela é bastante valorizada. Haja vista que é comum nós passarmos aí em feiras, em beiradas de rodovia,
e nós observamos ali a venda, né, de um saquinho de matéria orgânica por 5, 10 reais. Então, ela é muito bem valorizada hoje, né, como aproveitamento agrícola. Processo ambientalmente seguro, então, se bem realizado, a gente não tem contaminação de mananciais, pelo contrário, né, nós estamos reaproveitando aqueles restos vegetais, degradação de substâncias inibidoras do crescimento vegetal. Então, nós temos algumas substâncias que são importantes, né, e acabam ali inibindo esse crescimento vegetal. Exemplo, as substâncias alelopáticas. Então, essa matéria orgânica ali, ela vai provocar a degradação dessas substâncias inibidoras, então ela é bastante importante. Economia de tratamento de efluentes, ou seja, então você tem ali um reaproveitamento dessa matéria orgânica, e em muitos casos ela pode ir parar lá nos efluentes, contaminando esses efluentes. Redução do odor, então a matéria orgânica, quando ela é compostada, quando ela é estabilizada, ela não tem cheiro. Então, uma das características, quando você prepara ali o composto orgânico, é a ausência de odor, né? Ou às vezes é um odor ali bastante agradável. Bom, e como que eu faço, professor? Como que eu posso fazer minha compostagem, seja ela caseira, seja ela na minha fazenda, né? Primeiro, turma, sempre em camadas. Então, a gente geralmente utiliza ali uma camada de palha e ou capim no solo, com mais ou menos 20 centímetros de altura e 1,80 m, 2 metros de largura, tá? Ou um pouco mais, até 2,40 m. Ou seja, então é interessante a gente manter ali uma largura e uma altura, tá? Pré-estabelecidos. Molhar antes de colocar outros materiais em cima, então colocou a palha, colocou o capim, molhou. Aí você joga lá o esterco, molhou, joga outra camada de capim. Ou seja, depois de feito esse processo, você deve misturar e umedecer os materiais a serem compostados. Para cada 1 decímetro de materiais, 1 decímetro cúbico, que é mais ou menos 1 litro, né, de solo ali, 0,5 decímetros de dejetos cúbicos e 0,5 decímetros de palhadas. Então, a gente deve misturar bem isso aí. Formar a pilha. Essa pilha deve ter no máximo 1,5 m, né? Mínimo 1,20 m, o máximo 1,5 m, com a mistura umedecida a 60%. Como é que eu faço para determinar que está umedecida a 60%? Ao apertar a massa do composto com a mão, não deve escorrer água entre os dedos, né? Então, você aperta ali 60%. Se começar a escorrer água, é porque a umidade está muito alta. E aí, professor, o que eu faço? Adiciono mais palha, mais esterco e misturo, né? Até atingir essa 60%. Cobrir com palha seca a pilha pronta para manter a umidade e temperatura. Então, a gente deixa sempre ali uma camada de palha seca, né? Para a gente proteger, para manter a umidade e a temperatura ali do solo. Bom, é possível enriquecer o composto? Sim. Você pode adicionar calcário, você pode adicionar cinzas, né, nesse composto, mas nunca diretamente em cima do esterco. Então, é bom você sempre enriquecer, ou seja, misturar, tá? Em lugares com grande quantidade de chuvas, é possível a construção de um ripado como esse aqui, que deve ser coberto com uma lona para proteção, aqui já foi removida, tá? E pode-se também usar folhas de bananeiras ou de palmeiras para proteger e evitar o ressecamento do composto, né? Que é muito comum ali, ele acaba sendo lavado e compactado ali. Aqui um exemplo, né, um triângulo bastante interessante, com as camadas sobrepostas. Então, aqui nós temos a primeira camada com esterco, a segunda camada com material vegetal grosso, a terceira, que pode ser galhos, pode ser troncos, geralmente são picados, tá? Tem trituradores que fazem o serviço. Aí depois o material vegetal fino, pode ser uma palha, o resto de poda. Aí vem de novo uma camada de esterco, material vegetal grosso, material vegetal fino, isso intercalando. Após, sempre jogando água entre uma camada e outra,
e depois no final você mistura bem, joga água até atingir aqueles 60% que não escorre água ali entre os dedos, tá? O manejo durante o processo. Revolver o material que controla a temperatura, evitando o mau cheiro e a proliferação de mosca. Então, uma das formas de verificar se o composto ele não está sendo bem compostado é a presença de moscas, tá? E o mau cheiro. Então, o mau cheiro ali, geralmente, ele está associado ali com problemas ali na compostagem. No primeiro mês, é comum você ter que revirar aquele composto, seja de forma mecânica, seja de forma manual, toda semana. E nos meses seguintes, a cada 15 dias. Então, o primeiro mês, sempre ali toda semana, você tem que revirar ali aquele composto. Irrigar, mantendo o composto sempre úmido, mas não em excesso, 60%. O composto vai levar ali em torno de 3 meses a 180 dias, tá? 3 a 6 meses para ficar pronto. Ah, professor, por que de 3 a 6 meses? Porque depende, né, da granulometria, da constituição daquele composto e também dos cuidados ali relacionados à temperatura, etc. Dependendo do material utilizado, do tamanho dos resíduos vegetais e da época do ano. Podemos organizar o material e montar compostos de velocidade rápida, média e longa, então dependendo ali dos seus compostos, né, e da sua necessidade também. A matéria-prima a ser compostada deve estar livre de materiais inertes, sejam eles metais, pedras, vidros, ter partículas com diâmetro médio em torno de 25 milímetros, umidade satisfatória, 55%, 60%, concentração adequada de nutrientes e também uma relação entre carbono, que está associado à matéria seca, né, pessoal, folhas, e nitrogênio, que geralmente é a parte de estercos, né, próxima a 35:1, ou seja, 35 carbono para cada nitrogênio. Esse equilíbrio nutricional e flora microbiológica diversificada é conseguido através da mistura de resíduos orgânicos diversificados. Então, a gente utiliza ali lodo, restos de alimentos, de frutas e legumes, restos de culturas vegetais e também estercos. Tanto a fração orgânica do lixo urbano como o lodo de esgotos e o esterco são ótimos materiais para auxiliar a compostagem de materiais palosos. Então, o esterco e esses resíduos de esgoto, por exemplo, eles são ricos em nitrogênio. Associados à palhada, que fornece altos teores de carbono, eles vão dar aquela relação CN que eu mostrei para vocês de 35:1. Como que eu consigo ela? Então, você adiciona geralmente 70% de capim ou qualquer material palhoso e 30% de resíduo orgânico, lodo, esterco, etc. Então, a leira de compostagem ela está balanceada ali de 35:1, tá? Então, é importante essa leira estar balanceada. Se a gente perceber que não tem balanço, a gente tem que mudar as proporções, adicionando ou um material palhoso ou ali o resíduo orgânico. A compostagem ela processa-se com um mínimo de material superior a 500 quilos para construir uma pilha de 1,6 metros de altura, ou seja, então, para você atingir aqueles níveis que eu passei para você, de 1,20 m a 1,5 m, você vai precisar ali de, no mínimo, ali, 500 quilos, né, de composto. Em caso de maior quantidade de material, deve-se dispor em leiras, ou seja, várias leiras, né, e apresentar configurações geométricas. Essa configuração ali, parecendo uma montanha, né, é importante. Vale ressaltar que é importante manter a seção reta, em forma aproximada triangular, tá aqui, né, um triângulo, e esse triângulo, ele deve ter 1,5 m a 3 metros de base e 1,6 de altura. Então, 1,5 m a 3 metros de base e 1,6 m de altura, tá ok? A presença de fungos decompositores na matéria orgânica, nesse caso aqui, cogumelos, demonstra que o processo de maturação do composto está ocorrendo dentro do esperado de forma correta, tá? Então, esse desenvolvimento aí de cogumelos, ele é interessante do ponto de vista do composto. Como eu falei para vocês, esse composto ele vai depender muito, né,
tempo de compostagem. Quanto maior for o controle das condições de temperatura e umidade, mais rápido será o processo. Então, quanto mais eu revirar, manter ali a condição de umidade e temperatura, mais rápida a decomposição. Se as necessidades nutricionais da pilha ou leira forem satisfatórias, os materiais adicionados de pequenas dimensões, mantida a umidade adequada e a pilha revolvida todas as semanas, o composto será estabilizado ali de 30 a 60 dias. E vai estar curado ali entre 90 a 120 dias, ou seja, aquele prazo que eu passei ali no slide anterior. Percebe-se que o composto está pronto quando ele não corre perda de água, é de cor escura, está bem solto e com cheiro de terra, né? Um cheiro bastante agradável. Quando esfregar o composto entre as mãos, você vai perceber que as suas mãos, elas não sujam, né? Elas permanecem o quê? Limpas. Então, isso aí é bastante comum na hora de fazer esse composto. Bom, professor, mas alguns pontos podem influenciar o processo de compostagem. Sim, o primeiro dele é a umidade, né? Ou seja, a quantidade de água. Então, nesse processo de decomposição da matéria orgânica, a umidade garante atividade biológica. Eu passei para vocês que o micro-organismo, além do carbono que está presente lá na matéria orgânica, ou na palha, ele precisa também de água. Então, todo micro-organismo vivo, seja ele o ser humano, seja ele um micro-organismo, bactéria, fungo, ele vai precisar de água. Então, uma das maneiras de verificar se o teor de umidade é apertar esse composto com as mãos. Então, você aperta, fazendo aqueles bolinhos, né? Se o mesmo tiver a concentração de água adequada, poderemos sentir a umidade e a agregação do material, né? Então, ele vai perceber e não vai escorrer a água entre as mãos. A oxigenação é outro ponto importante. Então, primeiro a água, o oxigênio. Então, esses micro-organismos, eles respiram. Se eles respiram, eles precisam o quê? De oxigênio. Ou seja, a compostagem é um processo aeróbico que ocorre na presença de oxigênio. A massa de compostagem, por ser oxigenada por vários processos artificiais, sejam eles mecânicos, motores ou naturais, através do reviramento manual com enxada, 2 vezes por semana. A aeração tem por finalidade suprir a demanda de oxigênio requerida pelos micro-organismos. Então, se eles respiram, eles precisam de oxigênio. E atuar como agente de controle de temperatura. Ou seja, se não tem oxigênio, acaba acionando o processo de fermentação. Outro ponto importante, além da água, da umidade, é a temperatura. Então, na compostagem desses resíduos orgânicos em montes ou em condições controladas, o calor desenvolvido ele se acumula e a temperatura pode chegar até 80 graus Celsius, né? Então, a evaporação da água ocorre próximo de 100, ou seja, uma temperatura bastante elevada. É desejável que varie ali entre 60% a 65%, 65 graus, desculpa, nos primeiros 25 dias de compostagem, e depois é natural que essa temperatura diminua. Então, é comum ali a gente ter a fase que a gente chama de termofílica, né, que ocorre ali até os 30 dias. Então, nós temos temperaturas atingindo ali os 65 graus. A gente chama de bioestabilização, então, está estabilizando ali a atividade viva, né, os micro-organismos. E depois dos 30 dias, a tendência é que essa temperatura ela cai até atingir ali os níveis normais, ali abaixo de 20 graus. Então, a temperatura e essa fase que a gente chama de umificação. Então, a temperatura e a umidade podem ser controladas com uma barra de ferro, né, dessas de construção, como está aqui no slide, introduzidas na pilha. Essa deve ser retirada diariamente, observando-se, ao retirar, se ela está quente e molhada. Não há necessidade de molhar a pilha do composto, caso esteja seca. Deve-se molhar bem a pilha até aparecer água. Ou seja, se ela está seca, molha o composto. Se ela está úmida, não precisa molhar o composto. Mas se ela está seca, é interessante ali a gente molhar até aparecer água por baixo. Os fatores que influenciam o bom desenvolvimento da temperatura na massa são as características da matéria-prima, seja ela material palhoso, seja ele material orgânico, o tipo de sistema utilizado,
seja ele mecânico, seja ele convencional, o controle operacional, teor de umidade, o ciclo de reviramento desse composto, o balanço inicial dos nutrientes, ou seja, a relação palha-carbono, né? E a quantidade do material. E também a configuração geométrica das leiras, né? Sempre ali 1,5 m para 1,5 m de base a 3 metros. Outro ponto importante, então vamos lá, água, umidade, temperatura e a relação carbono-nitrogênio. Então a compostagem ela consiste em se criar condições e também dispor essas condições em local adequado. As matérias-primas ricas em nutrientes orgânicos e minerais que contêm especialmente relação carbono-nitrogênio favorável. Não adianta ela só ser rica em nutrientes orgânicos e minerais, mas se a relação carbono-nitrogênio dela está ruim. Então ela tem que ser rica e tem que ter uma relação boa. Isso quer dizer que para cada uma parte de nitrogênio, na forma de esterco, seja ele animal, né, como o esterco bovino, porco, ou seja, lá do esgoto, devem estar presentes 30 partes de carbono na forma de palhada, para que a compostagem se realize em eficiência. Resíduos palhosos, são vegetais secos, são fonte de carbono. Já os legumes e os resíduos fecais constituem fonte de nitrogênio e de outros nutrientes e micro-organismos. Se na massa de compostagem existir maior teor de nitrogênio do que carbono, ocorrerá a perda natural. E essa perda natural do nitrogênio ela é bastante interessante, tá? Ela tem um cheiro ali de amônia, ou seja, um cheiro bem característico de urina, né? Então tem aqui então a chargezinha. Essa leira está com forte odor, ninguém aguenta. Muito simples, é que ela tem excesso de material nitrogenado, o que causa liberação de amônia, tá? Então é muito comum você chegar perto de uma leira e sentir esse cheiro forte. Qual que é o problema? Vai ocorrer uma perda natural provocada pelos micro-organismos em virtude da volatilização da amônia. Então aquela atuação dos micro-organismos acaba volatilizando a amônia, ou seja, ela vai perdendo um dos nutrientes que é o mais importante para a planta, que é o próprio nitrogênio. Então é importante a gente sempre trabalhar o tamanho das partículas, né? Então as partículas materiais não devem ser muito pequenas para evitar a compactação durante o processo, comprometendo ali a aeração. Então é importante a taxa de oxigenação. Então se você tem um material muito compactado, você não tem oxigênio. Por outro lado, resíduos como cômodos inteiros retardam a decomposição por reterem pouca umidade e apresentar menor superfície de contato com micro-organismos. Por exemplo, cômodos de milho inteiro, né? Então ele é bastante grande, ou cômodos de cana, então acaba ali formando ali espaços bastante grandes e não consegue ali o micro-organismo atuar. Restos de cultura de soja, feijão, gramas, folhas, por exemplo, pode ser compostados direto, né? Se você tem na soja, feijão, grama, folha, você pode jogar no composto direto. Entretanto, se você tem ali resíduo de madeira, resíduo de milho, você é interessante utilizar ali o triturador, né? Nas práticas, esse triturador vai deixar ali seu composto com 10 a 50 milímetros de tamanho, que é o ideal ali para compostagem. Outro ponto importante está relacionado ao pH. É aquele mesmo que você mede lá na piscina, né? A faixa ideal deve estar ali entre 6,5 e 8, mas a compostagem ela pode ser desenvolvida em uma faixa bem ampla de pH, desde 4,5 até 9,5, tá? Com relação ao pH do produto final maturado, o material orgânico ele vai estar ali com um pH superior a 7,8, que é bastante interessante ali. Por isso que a gente fala que é material orgânico, ele acaba ali ajudando a neutralização ali do alumínio no solo, né? Até porque o pH dele é bastante alto. E a pergunta, bom, professor, você fez aquele composto, chegou no final, ele não está sujando a mão, ele tem um cheiro de terra, está com a cor escura, tem cogumelo, beleza, onde que eu vou aplicar esse composto? Então, utilize esse composto no solo como corretivo orgânico, né? Principalmente em solos pobres em matéria orgânica, como os argissolos e arenosos. A aplicação do composto deve ser sempre sobre o solo, antes ou depois do plantio das sementes imunes. Então, cada composto desse, ele tem na sua equivalência de nutrientes
você vai utilizar lá como se fosse um composto um composto mineral, né? Então, você tem a necessidade da planta, você busca lá nos livros, como quinta aproximação, quanto que aquela planta precisa, e você tem ali as tabelas com a relação de nutrientes aproximados daquele composto. Se você tiver alguma dúvida, você pode mandar esse composto também para um laboratório de solos e calcular, tá? Bom, e como que eu faço para resolver alguns problemas e também encontrar soluções na elaboração de uma leira de composto? Então, aqui nós temos os problemas, o que provoca esses problemas, na, aqui na coluna 2, e na terceira coluna, a solução desses problemas. Então, por exemplo, você chegou lá na massa de composto, percebeu que a temperatura está demorando a aumentar. Então, você põe o ferro lá e percebe que não está esquentando. Pode ser falta de nitrogênio. De onde que vem essa falta de nitrogênio? Adicionar material rico em nitrogênio. Então, se falta esterco, ou está faltando leguminosa, você pega e adiciona. Às vezes a umidade está baixa. Então, é mais fácil. Você revolve essa leira e molha, tá? Com um chuveiro fino, essa massa. Falta de oxigênio, compactação, pode ocasionar. Revolver a leira, tá? Então, falta de oxigênio, encharcamento, muita água, também revolver a leira. O odor desagradável, falei para vocês questão da amônia, né? Umidade em excesso. Revolver a leira e adicionar material seco e poroso, como folha seca e palha. Você resolve esse problema. Surto de moscas sobre pilha. Pouca condição de higiene no local. Então, revolver a leira e cobrir com palhada, tá? Então, vai evitar ali a proliferação de moscas. Cheiro de amônia, geração de chorume, revolver a leira, relação carbono-nitrogênio imprópria, adequação, seja adição de esterco, seja adição ali de palhada, tá ok? Então, pessoal, essa foi a nossa quarta aula. Desejo a vocês aí ótimo estudo e um bom trabalho, tá? Um abraço a todos e fiquem com Deus. Qualquer dúvida, procure aí o professor, tá? A gente vai estar tirando as dúvidas ali no Moodle. Um abraço a todos. Tchau, tchau.